a sua Bíblia em Salmos 4, trazer uma palavra para você. Se alguém puder ir lá nas crianças lá e pedir para acalmar a alma, antes da gente começar. Eu vou até colocar um fundo musical aqui. Até colocar um fundo aqui para ver se a gente não escuta muito eles lá, estão animados. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho hoje, uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Queria falar, o título dessa mensagem é Vencendo a Ansiedade. Acho que eu vou pregar no lugar certo. Fala sobre vencendo a ansiedade. Salmos 4, versículo 8 diz assim: Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Feche teus olhos. Pai Santo, Te dou graças, Deus, por essa manhã. Te dou graças, Pai, por tudo que já está acontecendo aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo momento do louvor aqui, porque sentimos a Tua presença verdadeiramente. E eu te peço, Espírito Santo, continua ministrando aos nossos corações. Que essa palavra, Deus, penetre nos nossos corações como uma espada de dois gumes. Deus, que vá profundamente, Senhor, e arranque de nós aquilo que não provém de Ti. E plante em nós a semente da Tua palavra. Nós clamamos ao Senhor. Se há aqui algum espírito maligno, eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus que saia. Porque somente o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir aqui. Deus, eu te peço, venha nesse lugar e que somente a Tua palavra seja pregada aqui. Você pode dizer amém? Olha para o teu irmão assim e fala assim: quantas noites de sono você já perdeu por causa de problema? Pergunta. Hoje é um dia legal de perguntar, vamos perguntar bastante, estou brincando. Quantas noites de sono você já perdeu? Por causa de preocupações, né? Ansiedade diz que é o mal do século. Não sei se está certo, mas diz que é, né? É o mal do século. A gente estava falando ontem, conversando um pouquinho, né, pastor? Depois da vinda do telefone com internet, a gente não sai da tela, né? A gente não sai dele, vive agarrado no telefone. Sirlene esse dia brigou comigo e falou: você já acorda e pega no celular? Tudo está lá, o despertador está lá, a agenda está lá. Tudo está aqui, né? Na palma da nossa mão. E aí seria fácil de pensar que é para nos ajudar, mas na verdade acaba atrapalhando, né? Isso vai gerando ansiedade. Você tira um momento e fala assim: hoje eu vou ler a Bíblia. Aí você vai e abre a Bíblia. Aí chega uma mensagem que rouba teu coração. E aí acabou. Eu já não quero mais esse negócio de ler a Bíblia, não. Eu vou ler o WhatsApp. Vou ler o X. Vou ler o Twitter. Minha pergunta para você nessa manhã é: para quem você tem dado lugar na sua mente? Para quem você tem dado lugar na sua mente? Se a gente dá lugar para a ansiedade, ela consome a nossa mente. A ansiedade, se eu fosse colocar a ansiedade como uma entidade, ela não é. A ansiedade é uma junção de sentimentos. Mas se eu fosse colocar ela como uma entidade, ela é uma entidade que ela toma conta de tudo. Ela não aceita só uma parte, ela te quer por completo. Se você dá lugar para ela, ela toma vazão de toda a tua mente, de toda a tua vida, né? E eu tenho que perguntar para você: você ficaria num lugar onde você não é aceito e onde as pessoas te tratam mal? Você ficaria nesse lugar? As pessoas não te aceitam lá e te tratam mal. Eu tenho amor próprio, eu não ficaria lá. E a gente faz assim com Jesus, né? A gente não aceita ele e ainda trata ele mal. E no final das contas a gente ainda quer que ele fique. Muitas das vezes nós nos tornamos amigos da ansiedade e inimigos de Deus. Nesse século a gente é amigo da ansiedade e inimigo de Deus. A gente valoriza mais a preocupação do que quem tem poder para resolver problema. A gente valoriza mais a tempestade do que quem tem poder para fazer a tempestade se acalmar. A gente se apropria da ansiedade de tal forma
que a gente fala assim, a minha ansiedade. Não, porque pastor, é a minha ansiedade. Está amarrado a ansiedade do cão. Minha não. Ao invés da gente dizer assim, não, mas o meu Deus, a gente fala, mas a minha ansiedade. Se apropria dela e se torna íntimo dela e caminha íntimo da ansiedade. Amigos da ansiedade e inimigos de Jesus. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim, você é amigo de quem? O engraçado, o curioso é que Salmos 4 é uma continuação de Salmo 3. Quem está escrevendo aqui é Davi, o rei Davi, ele está fugindo, ele escreve isso enquanto ele está fugindo do seu filho Absalão. E o Salmo 3 é escrito pela manhã, o Salmos 4 é escrito pela noite. E tem momentos que os problemas eles estão assim. Imagina Davi fugindo do seu filho Absalão. A culpa consome, a vergonha consome, as preocupações nos afogam, nos sufocam. Você sabia que, cientificamente falando, você sabia que a crise de ansiedade, uma pessoa sofrendo de crise de ansiedade é comparada a um afogamento sem água? Cientificamente falando. O coração acelera, a respiração, a frequência aumenta, a gente começa a hiperventilar, o corpo não consegue buscar ar, porque a respiração se torna curta demais, o CO2 aumenta no sangue, o oxigênio diminui, a gente começa a se afogar, da tensão muscular. É como se estivesse se afogando fora da água. E aí eu fico imaginando Davi escrevendo esse texto aqui. Davi fugindo de Absalão, filho dele, que tomou o trono dele. Imagina Davi, a preocupação, a angústia de Davi, falando assim, meu Deus, o meu filho me roubou. Meu filho tomou meu trono, meu filho virou o povo contra mim. Isso é culpa minha, porque quando Aminon estuprou Tamar, eu não fiz nada. Aí Absalão agora tomou raiva de mim, ele está tomando tudo que eu tenho e ele vai me matar. A ansiedade começa a tomar conta. E aí Davi escreve esse salmo, os meus inimigos me perseguem. E a gente vai fazendo assim também. A preocupação vai tomando conta, vai falando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Meu Deus, a ansiedade vai tomando conta e a gente vai morrendo, a gente vai se afogando no problema. A gente vai se afogando no problema. Mas aí eu te convido a fazer como Davi faz, porque Davi ele pega a ansiedade dele, ele pega o problema dele, ele vai resolver com quem pode resolver. Ele vai resolver o problema da alma dele, com quem pode resolver o problema da alma. Às vezes a gente esquece essa ordem natural da vida. Nós precisamos levar certas coisas para certas pessoas. Se você está com problema na coluna, você vai lá num neurocirurgião, é isso? Neuroortopedista, né? Ele vai cuidar da sua coluna. Se você está com problema no joelho, você vai num ortopedista. Tem as pessoas certas. Se está com problema no seu carro, você vai no mecânico. Se está com problema com a justiça, você vai no advogado. Se está com problema na alma, você vai para Deus. E aí deixa eu te contar um segredo. Além dele curar a alma, ele ainda resolve todos esses outros. Só que a gente resolve se afogar no problema, ao invés de levar para quem resolve. É como se a gente tivesse com um carro, com um pneu furado, dirigindo ele todo dia, ao invés de ir lá e levar para consertar. Quem já dirigiu um carro com pneu furado aqui? Certa vez eu furei o pneu do carro, lá no Brasil, troquei os 4 pneus, investimento. Trocar 4 pneus de carro é investimento. Fui lá e troquei 4 pneus do carro, e aí eu saí, a Sirlene e o meu primo, e aí nós saímos e eu bati num buraco, furei o pneu da frente. E aí eu me dei conta de uma coisa muito interessante. Faltava macaco para trocar o carro, para trocar o pneu. E eu parei, o macaco que tinha não dava a altura do carro. E aí ficou aquele negócio, liga para um, liga para outro. Onde você estava que você não foi me ajudar? Não sei onde meu pai estava. E aí vai para cá, vai para lá e nada. O lugar era perigoso, Rio de Janeiro. Subidinha do shopping lá, meu Deus do céu. Lugar perigoso. E aí eu peguei, tomei uma decisão e falei assim, eu vou embora. Vamos embora. E fui embora, pneu furado, fui até em casa. Aquele investimento foi jogado fora, porque acabou o investimento por causa de um furo. E
a gente faz assim com a nossa vida. Acontece um furinho lá, e a gente vai levando. Fala, não, eu vou levar mais um pouco. Aí você vai dirigindo a vida e vai levando. E aquele barulho vai consumindo, aquele negócio vai aumentando, a direção puxando para um lado, o problema está crescendo. E a gente não procura quem pode resolver. Eu acho que eu não liguei para meu pai, senão ele tinha ido lá. E eu já nem sei mais se eu estou falando a história do pneu. Às vezes a gente está cheio de dificuldade com a consistência, sabe? Começa e nunca termina. A gente começa as coisas e não chega no final. Não é consistente. Isso gera ansiedade. A gente está com oscilações, né? Cheio de oscilações. Um dia tá bom, um dia tá mal. Um dia acorda e fala, nossa, que maravilha. Os passarinhos cantam. Os passarinhos da Disney vêm. Aí você vai dançando. Abre a janela e ele vem... Já viu todo filme da Disney? A princesa canta e fala, bom dia. Aí o passarinho. Aí no outro dia vem o passarinho. Aí tu pega a pedra e sai daqui, Satanás. Cheio de oscilação. Um dia tá bom, um dia tá mal. Dúvida. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu não consigo decidir nada. Ansiedade. Problema. Você quer um conselho? Pergunta para o teu irmão, fala assim, você quer um conselho? Escuta o pastor, fala, escuta o pastor, me ajuda, vai. Faça como Davi. Davi acordava dizendo assim, ó, Salmos 3, versículo 5. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque é o Senhor que me sustenta. Quer vencer a ansiedade? Deita e pega no sono. Eu já de uns anos pra cá eu durmo que é uma beleza. Mas eu durmo que é uma beleza. Eu não tenho problema nenhum. Sim ou não, amor? Eu deito lá e às vezes os pensamentos vêm. E eu estava conversando ontem com a minha psicóloga, pastora Karina. Pastora Karina. E aí eu estava falando com ela, falei, pastora, minha mente ela tem um problema sério. E ela já descobri que não é problema, estou mais feliz agora. E eu falei, minha mente tem um problema sério, pastora, porque eu tenho múltiplo pensamento, a minha cabeça, quando liga o negócio aqui, meu Deus, se tivesse aquele medidor assim de desempenho, o negócio estava quase quebrando. Meu Deus do céu, ô cabeça que não para. E aí às vezes eu deito assim e a cabeça começa, né? Porque é quando você deita que você começa a pensar na vida. Esses dias, achei o momento perfeito para contar essa história. Esses dias a gente deitou para dormir, a Sirlene foi tomar banho. As crianças já dormiram, aí eu comecei a ouvir o Hector chorando, mas aquele choro da alma, aquele choro dolorido, sabe, doloroso. E aí o Hector começou e eu fui lá, né? Cheguei no quarto e falei assim, cara, o que está acontecendo? E aí ele olhou para mim com aquele choro da alma, pai! Assim mesmo, eu estou imitando perfeitamente, pai! Eu estava olhando o vovô, e agora eu estou pensando o que vai ser da minha vida quando eu ficar velho. O que vai ser da minha vida, pai? Quase que eu chorei junto e falei, eu também não sei o que vai ser da minha. E a gente ficou nessa dúvida, o que ele olha pro meu pai e pensa, né? Fala, vou dar um coroinha assim, meio barrigudo, meio... A gente deita e a cabeça começa a trabalhar. Aí eu fiz um trato, eu e Deus. Eu deito e falo assim, Deus, amanhã é o Senhor que resolve. A música acho que deu uma trocada aí, ó. Fui falar do meu pai, ó. Ai, meu Deus do céu. E eu fiz um trato com Deus. Eu deito e eu falo assim, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça. Leva embora. Amanhã você pode até devolver, mas hoje não. Eu vou dormir. Eu fecho o olho, eu durmo, eu acordo no outro dia de manhã. No máximo, às vezes eu acordo de madrugada para orar. No máximo, porque o meu sono é tão bom que eu oro antes de dormir e oro depois que eu acordo. O sono é bom demais. Às vezes Deus incomoda, né? A gente acorda e agora, vamos embora. Mas que a gente faça assim como Davi, deita e dorme, e acorda pela manhã e glorifica ao Senhor.
Porque quando a gente está cheio de preocupação, cheio de ansiedade, somos nós que decidimos não dormir. Somos nós que decidimos acordar pela manhã e falar assim, meu Deus, o que vai ser de mim hoje? Quando a gente deveria acordar e falar assim, meu Deus, que seja feita a tua vontade. E eu queria deixar alguns conselhos, eu vou caminhar já para a gente desenvolver a palavra, sair da introdução. Queria deixar alguns conselhos contra a ansiedade para vocês, se você puder anotar, anote. É uma receita de bolo que vai mudar a sua vida. Primeiro conselho para você vencer a ansiedade. É foto ou é vídeo? Ah, tá bom. Primeiro conselho para você vencer a ansiedade. Faça de Deus o seu juiz. Faça de Deus o seu juiz. Salmos 4, versículo 1 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você confia em Deus? Quantos confiam em Deus aqui? Levanta a mão. Quem confia em Deus? Eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. Quando a gente faz a justiça, quando a gente faz a nossa justiça, quando a gente faz a justiça de acordo com a nossa vontade, a gente tira a justiça de Deus. A justiça de Deus não se estabelece. Porque a nossa justiça, ela é falha. A nossa justiça, ela é variável de acordo com a nossa vontade. A nossa justiça é parecida com a justiça comum. Parecida com a justiça comum. Você fala assim, nossa, existem leis, e essas leis, elas vão ser assim, 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 assim. E aí vai lá um juiz, eu não vou citar nomes, ele vai lá um juiz, ele deturpa a lei de acordo com a vontade dele. De acordo com o entendimento dele. A nossa justiça, ela é deturpável, mas a justiça de Deus é perfeita. O problema é que a gente quer resolver tudo. O problema é que a gente quer ser o juiz de tudo. Nós somos os donos da verdade. O problema é que é de acordo com a nossa vontade. E eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. E aí a gente quer resolver os problemas, a gente quer decidir as causas. Somos os juízes das causas impossíveis, das pessoas que são menosprezadas. Quando na verdade a gente tem que deixar a justiça de Deus estabelecer e clamar pela justiça dele. E falar assim, Senhor Jesus, que seja feita a tua justiça. Porque às vezes a nossa justiça está contaminada com a nossa vontade. Pastor, mas eu vou ficar quieto, não vou fazer nada. Vai, é assim que funciona, é aí que a graça de Jesus se manifesta em nós. Deixa a água andar, na hora certa, o justo juiz, ele interfere, e ele julga a nossa causa, porque é ele quem julga a nossa causa, amém? Isaías 32, versículo 7 vai dizer que o efeito da justiça será paz, e o fruto da sua justiça será repouso e segurança para sempre. Então eu prefiro a justiça de Deus, porque ela traz paz, repouso e segurança para sempre, do que a nossa falsa justiça, que te traz uma paz temporária. Qual justiça você prefere? Deus vai julgar a sua causa. Deus vai julgar a sua causa. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Por favor, eu sei que é chato, mas olha para o seu irmão mais uma vez e fala assim: Deus vai julgar a sua causa. É meio chato, mas isso ajuda a gente a gravar as frases, né? Deus vai julgar a sua causa. O segundo conselho, exercite a piedade. Salmos 4, versículo 3 diz assim: saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. A palavra piedade, aqui talvez você vai lembrar, quando você pensa em piedade, você tem aquele, é o bondoso que distribui as coisas para os pobres, né? Mas piedade aqui vem da palavra hassid, do hebraico, e ela diz bondade, amor leal, misericórdia, aliança fiel. O piedoso
é aquele que vive uma aliança fiel com Deus. É aquele que vive uma aliança verdadeira com Deus. É o que vive piamente, ele vive a bondade de Deus. Ele não faz a bondade para impressionar os outros, ele vive a bondade de Deus. Ele vive uma aliança, por isso ele decide viver uma vida em santidade, porque ele tem uma aliança com Deus. E a palavra nos chama a viver uma vida piedosa, a viver uma vida com piedade. Não se trata de um religioso ou alguém bom, mas de alguém que ama a Deus com sinceridade e caminha sob a sua graça e lealdade. Sabe, o piedoso não é aquele que nunca sofre. O piedoso não é aquele que nunca sofre, mas é o que confia e permanece fiel, apesar das turbulências e tribulações, apesar do aparente momento vivido, apesar do aparente problema. O piedoso, ele permanece fiel, e aí Deus o recompensa com graça. Davi está dizendo que Deus sabe distinguir entre o mal e o piedoso. Por isso ele vai julgar a nossa causa. Ele sabe distinguir. Ele está lá fugindo de Absalão, filho dele. Ele está sendo caçado pelo próprio filho. E ele fala assim: Senhor, distingue o que é mal do que é piedoso. Julga a minha causa. Os homens de Davi queriam matar Absalão a todo custo. Os homens de Davi queriam matar, e mataram. E toda vez que eles iam pedir para Davi para matar, Davi falava assim: não mata ele não. Não mata ele não. Porque o juiz que vai julgar a causa é Deus. Se Deus achar misericórdia, se Deus achar graça em mim, que poupe a mim. Se Deus achar graça nele, que poupe a ele. O problema é que a gente quer sempre estar certo de tudo. E a gente esquece que às vezes nós estamos errados. E se a gente está errado, a gente tem que buscar graça em Deus para correção. Amém? Então viva de forma piedosa. Não deixe os momentos afetarem quem nós somos. Eu nunca contei essa história, eu acho. Não na presença do meu pai e da minha mãe. O melhor presente que eu já ganhei na minha vida, foi um MP3. Quem sabe o que é MP3 aqui? Sabe mesmo, Rafa? Rapaz, cara. Achei que não sabia. Melhor presente que eu ganhei foi um MP3. De pilha, né? Bonito, legal. Não lembro que ano foi, eu era criança e lá em casa a gente passou um vento muito forte, né? Passamos um período de muito aperto. Posso olhar para meu pai, não, que eu choro. Passamos um período de muito aperto. Minha mãe ficou doente. Minha mãe teve hanseníase, a famosa lepra. Meu pai, tu já teve tanta coisa que eu não lembro. Febre reumática, acho que foi isso. Teve tudo. Ficou doente, tá? Os dois doentes. E aí o trabalho já não dava para trabalhar, então o sustento da casa acabou, né? Acabou e a gente passou uns períodos lá, meu Deus do céu, era nugget de manhã, era nugget de tarde, era nugget de noite. E você pode achar que o teu filho ele não percebe as coisas, mas teu filho percebe. E dependendo da criação que você dá, ele sabe viver isso ou não. E aí era nugget de manhã, nugget de tarde, nugget de noite, se bobear tinha suco de nugget, doce de nugget. Era nugget. Aí você fala assim: nossa, estava rico, então estava comendo nugget. Não, é porque a caixa do nugget no mercado, tipo Costco, né? Era barata aí. Meu pai ia lá e comprava nugget por mês inteiro. Eu odeio nugget. Eu como nugget uma vez ou outra. E aí, meu pai e minha mãe, a gente não passamos de necessidade porque Deus dava graça, né? Deus dava graça. Aí eles foram lá e compraram umas máquinas, abriram uma fábrica de costura, né? Abriram uma costura em casa, aí começaram a costurar para fora, para pagar as contas, para trazer comida, aquele negócio todo. Rapaz, mas Satanás ele tentou acabar com aquela casa de todo jeito. E aí eu lembro que era madrugada lá, costurando roupa. Era quantos centavos uma roupa para fechar, pai?
centavos cada roupa lá para fechar. E aí eu lembro deles virando noite, um na colarete, o outro na overlock e o outro puxando. Viu como é que eu entendo de máquina, né? O outro puxando cadastro e virando cadastro. Sou especialista em virar cadastro, aprendi isso desde pequenininho. Virando cadastro, aquele negócio, dificuldade. E aí eu lembro que uma vez, na madrugada, eles fazendo roupa lá, a casa, acho que meu pai tinha começado a fazer uma escada, só que a escada ainda não estava pronta. E aí eu lembro que choveu, mas começou a chover muito e ainda entrou água dentro de casa. E eu lembro deles tirando as bolsas assim, botando as bolsas para o alto e a água vinha, não alagou, mas estava cheio de água assim. Meu Deus, foi difícil. Eu não vou me alongar nessa história. Compra o livro do meu pai. Compra o livro que ele vai botar essa história lá. E aí no final eu lembro que eu queria um MP3. E eu não lembro nem de ter falado. A casa estava passando necessidade, né? E aí quando foi no final do ano, meu pai foi lá e comprou um MP3zinho lá e me deu. Porque uma coisa eu nunca vi lá em casa. Eu nunca vi desânimo. Nunca vi falar contra Deus. Nunca vi eles falar o que eu estou fazendo aqui, agora o que será de nós. Nunca vi falta de esperança, nem falta de fé. Mas o justo, ele encontra esperança no meio da tribulação, porque a nossa esperança é o Senhor. Amém? Aí hoje a gente está aqui. Hoje a gente está aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12 vai dizer que porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os ouvidos dele estão abertos para as suas petições. Viva justamente. Viva piedosamente. É apesar dos apesares, é apesar da aparência, apesar das circunstâncias, né? A gente vai cantando e vai vivendo igual o irmão Lázaro e cantando. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente vai vivendo assim, é loucura para muitos, mas é a graça que nos sustenta. Você pode dizer glória a Deus, você pode erguer suas mãos e falar assim: Senhor Jesus, a tua graça me sustenta. É a graça que nos sustenta. Não olha os momentos. Quer vencer a ansiedade? Não olha momento. Olha o quadro completo, porque a visão de Deus ela é perfeita. Deus ele não está preso no nosso sistema de tempo. Deus ele não está preso no passado, no presente ou no futuro. Deus ele não está no presente enxergando o futuro e vendo o passado. Deus ele está além disso e para ele está tudo no mesmo tempo. Então ele enxerga a obra completa, sai do natural e começa a viver o sobrenatural, sai do ordinário e começa a viver o extraordinário. Começa a enxergar as coisas e falar assim: eu creio num Deus que faz milagre. Eu creio num Deus que vai além. Terceiro conselho que eu quero deixar para você, e caminhando para a gente fechar: domine os seus sentimentos. Olha para o teu irmão e fala assim: domine os seus sentimentos. Falar isso chorando chega a ser como? Salmos 4, versículo 4, abre aí. Ô Jesus, seja conosco, Pai. Fala conosco. Salmos 4, versículo 4 diz assim: tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Isso é Davi. Davi, valente de batalha. Davi era o cara. Davi era o cara. Davi é lembrado até hoje pela nação de Israel. Davi é lembrado até hoje como o maior rei de Israel, até hoje. E aí Davi ele está escrevendo aqui, isso é uma canção, todo salmo é uma canção.
E ele está escrevendo isso aqui, provavelmente ele deveria estar cantando. E está ele aqui, tremendo de medo. Ele está falando sobre ele está falando assim, eu estou tremendo de medo. Do filho dele eu estou tremendo de medo. Mas eu não vou pecar. Vou fazer o seguinte, eu vou consultar o meu coração. E eu vou sossegar a minha alma. Controle emocional. Gestão emocional. Nós precisamos fazer gestão emocional. É uma autoavaliação, uma autoconsulta. Para de potencializar certos sentimentos. Tem sentimento que a gente não pode dar vazão. A gente não pode potencializar, não. Quando a gente potencializa determinados sentimentos, eles se tornam grandes demais. Se torna uma prisão na alma. Tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem ter medo. O problema é quando o medo vira prisão e a gente passa a viver olhando probabilidade e a gente nunca sai do lugar porque a gente vive preso no e se. Mas e se? E aí você vai dar um passo. Não, mas e se acontecer isso? Não, mas e se isso acontecer assim? E se não acontecer? Não tem problema nenhum você ficar triste. Eu falei que eu tenho um probleminha com esse sentimento, eu tenho, né, pastor? Mas não tem problema nenhum você ficar triste. Nenhum. O problema é a tristeza crescer demais no coração, a gente ficar fomentando ela, dando ouvido para a voz da cabeça, que fica jogando a gente para baixo, e ela virar uma depressão e prender a gente, matar a gente. Não tem problema nenhum a gente ficar triste. Tem problema a gente potencializar o sentimento. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.